Bom, galera, boa noite para todos, boa noite para todas. A gente vai continuar a terceira parte de termologia, que é a parte de calorimetria, né? Já quase na reta final do assunto. A gente já deu a teoria, né? A teoria foi dada em uma aula. Depois a gente trabalhou a primeira aula de exercícios, e agora a gente entra na segunda aula de exercícios também, tá bom? Se vocês olharem na lista de exercícios de vocês, esse assunto ele tem bastante questões, tem muitas questões. Acho que são 17 ou 18 questões, se não me engano. De tal maneira que eu não vou trabalhar todas as questões de uma vez só. A gente fez até a aula passada, para quem não assistiu à primeira aula ainda de exercícios, olha, a gente parou na questão número 5, tá bom? Eu pretendo fazer agora umas 6, 7 questões, tá, nessa aula. E mesmo que a gente termine um pouquinho mais cedo, porque eu não vou conseguir fazer todas hoje. Eu vou ter que fazer em 2 aulas. Então, para não ficar uma aula muito cansativa, eu vou dividir essas 12, 13 questões que faltam em 2 partes. Então, hoje eu faço aí umas 7, e na semana que vem a gente faz novamente. Aí a gente encerra o assunto fazendo as outras questões, tá? Então, existe uma possibilidade de que nós terminemos a aula um pouco mais cedo, das 8h30, tá? Bom, o que a gente fez, na verdade, né? Quando a gente estudou a teoria de calorimetria, a gente se preocupou fundamentalmente em definir 3 grandezas térmicas. São características térmicas de um corpo, né? O que a gente chama de característica térmica? Quando você, por exemplo, dá calor para um corpo, esse corpo ele pode basicamente fazer 2 coisas. Ele pode variar a temperatura, né? Então, o corpo absorve calor, as moléculas aumentam a agitação. Lembra que temperatura tem a ver com agitação molecular, né? Com energia cinética de moléculas. Então, quando você dá calor para um sistema, as moléculas tendem a se agitar mais e sofrem aumento de temperatura. Então, o sistema esquenta, né? Da mesma forma, quando você tira calor. Você tira calor, as moléculas perdem a agitação, e aí o sistema resfria, diminui a temperatura. Então, mudança de temperatura é uma característica térmica de um corpo, tá? A segunda característica térmica de um corpo é a capacidade que ele tem de mudar de estado, né? Quando você dá calor para um corpo e ele atinge a temperatura ou de fusão ou de ebulição, a gente presencia a mudança de fase, né? Então, do sólido virando líquido, do líquido virando vapor, ou o contrário, né? Uma condensação, né? Quando o vapor vira líquido, ou uma solidificação, quando o líquido vira sólido, enfim. Então, a gente define 3 grandezas para avaliar como é que a substância lida com o calor. Essas 3 grandezas térmicas são a capacidade térmica, o calor sensível, ou calor específico, tanto faz, e o calor latente. Então, antes da gente fazer os exercícios, eu vou só retomar rapidamente os 3 conceitos, né? Até porque a gente vai precisar das formulinhas para poder fazer as questões, tá? E aí a gente entra de novo nos exercícios, tá bom? Então, olha só, vamos colocar aqui um slide em branco para a gente rabiscar um pouquinho. Lembrando alguns conceitos importantes, tá? Isso aqui é um review aí da aula de teoria, tá? Peraí. Só um minuto. Então, vamos lá. A primeira grandeza que a gente vai definir aqui é o que eu chamo de capacidade térmica. Capacidade térmica. Bom, vamos imaginar, vamos fazer um desenho que daí a gente entende a história. Imagina um corpo qualquer, tá? Um corpo qualquer. Nós não conhecemos a massa desse corpo, tá? E aí eu vou lá e dou calor para ele. Eu dou calor. O calor a gente chama de Q, né? A gente usa a letra Q para calor. Qual é o resultado imediato da absorção de calor do corpo? O corpo sofre uma variação de temperatura
chamada delta-teta. Tudo bem. A gente vai definir, então, a capacidade térmica do corpo, representada pela letra C maiúscula, como sendo o calor que ela recebe dividido por quanto ela esquenta. Tá? A unidade mais usual para a capacidade térmica, né, que é a que a gente mais acaba utilizando nos exercícios, é a caloria por grau Celsius. Né? Então, por exemplo, você fala, um corpo tem capacidade térmica 4 calorias por grau Celsius. 4 calorias por grau Celsius. O que isso quer dizer? Que para ele esquentar 1 grau Celsius, ele tem que ganhar 4 calorias, certo? Então, esse calor que ele vai receber, ele pode ser calculado fazendo essa conta aqui, concorda? C vezes delta teta. Concorda? Então, se você precisar calcular o calor que o corpo recebe, você vai usar essa equação. Nota que essa equação, né, Q igual a C vezes delta teta, ela é a mesma equação da definição. Eu só isolei o Q. Então, você pode trabalhar com a capacidade térmica isolando a letra C, aqui, ó, tá? Ou isolando o calor. A gente costuma isolar o calor por questões relacionadas aos exercícios, que daqui a pouco a gente vai citar. Tudo bem? Agora, imaginem o seguinte. Imaginem que nós conheçamos a massa do corpo. Então, olha, eu sei que a massa é M. Tá? Se eu conheço a massa, eu posso criar uma outra grandeza. A grandeza que a gente chama de calor sensível. Calor sensível. O calor sensível, ele é muito parecido com a capacidade térmica, né? O corpo vai receber o calor, vai ter a sua temperatura variada, só que nós conhecemos a massa. Então, eu vou representar o calor sensível pela letra C minúscula, né? E a definição dele é a quantidade de calor que um corpo recebe, né? Que uma certa massa recebe para ter a sua temperatura variada. Para ter a sua temperatura variada. Beleza? Então, a diferença entre um e outro é que um deles leva em consideração a massa, que é o calor sensível, e o outro desconsidera a massa. Não importa quantos quilos, quantos gramas o corpo tem. Então, são duas coisas muito parecidas, né? Duas grandezas bem parecidas. Nesse caso, a unidade, aqui ó, a gente trabalha com a caloria por grau Celsius, né? No calor, capacidade térmica. No calor sensível, a unidade que a gente usa, mais usual, né, não é a do Sistema Internacional também, é a caloria por grama grau Celsius. Né? A gente fez na aula de teoria, quem não assistiu essa aula, assista. A gente fez uma discussão bem legal sobre o que significa ter um calor sensível grande e o que significa ter um calor sensível pequeno. Né? Citamos exemplos, por exemplo, comparando, né, metal com água, que é um caso bem interessante, né? A água é uma substância que tem um calor específico muito alto. E aí você compara, por exemplo, com metal, com concreto. A gente até citou o exemplo da situação da formação das ilhas de calor, né? Nos grandes centros urbanos, o porquê que aquilo acontece, enfim, tá? Quando a gente isola o Q nessa fórmula, o Qzão, né? É igual a M vezes Czinho vezes delta teta. Tá? Beleza? Essa é outra maneira da gente relacionar calor com variação de temperatura. Tá? Então, essas duas grandezas, embora sejam um pouco diferentes, elas têm uma coisa em comum. Elas são grandezas utilizadas em problemas onde o corpo vai ter a sua temperatura variada. Ou ele vai esquentar porque ganhou calor, né? Ou ele vai esfriar porque perdeu o calor, tá bom? Olhando para essas duas fórmulas, eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, ó,
que essas duas fórmulas, elas, como essas duas grandezas são muito parecidas, né, elas acabam se relacionando. O calor sensível e a capacidade térmica. Olha só, dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? E tá vendo isso aqui, ó? Não sei se vocês conseguem perceber que essas duas coisas destacadas em amarelo, elas são iguais, ó. O Czão é igual a Czinho vezes M, tá vendo? Então você pode relacionar o calor sensível com a capacidade térmica, ó. Czão é igual a M vezes Czinho, tá? Embora a gente, no vestibular, a gente não use muito essa fórmula aqui, tá? A gente acaba não usando muito, com os problemas que a gente trabalha com troca de calor, eles são problemas mais tranquilos, tá bom? Muito bem. Aí a gente vai para a terceira grandeza térmica, né? A terceira propriedade térmica do corpo, que é a chamada de calor latente. Calor latente. Né? O calor latente ele é um calor que o corpo absorve ou perde, né? Então vai depender do processo. Mas esse calor não provoca variação de temperatura. Né? A gente também fez uma discussão bem legal na aula de teoria, né? Ah, mas Dan, em que circunstâncias um corpo ganha calor, mas a temperatura não varia? Bom, a resposta é simples. O corpo vai receber o calor, mas a temperatura não vai variar quando ele mudar de estado. Mudou de estado, não tem variação de temperatura. Então, como é que a gente define o calor latente? Bom, o calor latente ele é associado a mudanças de estado. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui. Ó. Imagina que você tenha gelo, uma certa massa M, tá? Gelo, lembrando que gelo é água no estado sólido, certo? Aí, eu vou derreter esse gelo. Ele vai virar água com a mesma massa, né? Obviamente. Só que para isso, eu vou ter que fornecer um calor para ele. O quê? De fusão. Certo? Beleza? O calor de fusão. Que até eu me lembro que na aula a gente falou: olha, esse calor de fusão, ele lá na química vai ser chamado de variação de entalpia. Variação de entalpia. Entalpia de fusão, entalpia de ebulição. Você tem uns nomes lá na química para esse calor específico aí da mudança de estado. Muito bem. Como é que a gente vai definir o calor latente? O calor latente é representado pela letra L, tá? No meu exemplo aqui, como a gente está considerando uma mudança de estado de fusão, né? Do sólido para o líquido, então eu vou definir o calor latente de fusão. Tá? Como é que eu calculo o calor latente de um corpo? Você vai pegar o calor que ele recebeu, no caso a fusão, né? E vai dividir pela massa. Massa. Tá? Então, o calor latente ele é dado em caloria por grama. Calorias por grama. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, para refrescar a memória de vocês. Espera aí. Deixa eu achar a tabela aqui. Essa tabela aqui, ó. Ó. Na semana retrasada, eu mostrei para vocês aqui alguns exemplos de calores latentes, tá? Comparativamente falando, né? Da água, do hélio e do nitrogênio. E a gente percebe aqui que o calor latente ele pode ser definido para fusão, para vaporização, para solidificação e para liquefação, certo? E notem que alguns calores são o oposto do outro. Por exemplo, o calor de fusão da água, né? No caso seria o calor de fusão do gelo, é de 79,6 calorias por grama. Então, quer dizer, para você derreter 1 grama de gelo, você vai gastar 79,6 calorias. A gente costuma arredondar para 80 esse valor nos exercícios. Né? Se você olhar para a mesma tabela, na terceira coluna, né, você tem lá o calor latente de solidificação da água, que é o calor retirado da substância. Então veja que o calor é o mesmo, só que ele vem com um sinal negativo, justamente porque ele é retirado. Né? A gente já tinha falado sobre essa convenção da física, né, matematicamente falando,
de considerar que o calor que entra é positivo no corpo, que é o calor absorvido, e o calor que sai do corpo é o calor liberado, esse vai vir com um sinal negativo, tá bom? Esses valores que a gente define, né, de calor sensível, de calor latente e de capacidade térmica, eles são valores que os exercícios vão fornecer para a gente, tá? Vocês não precisem se preocupar com isso. Se a gente quiser isolar o Qzão, né, da fórmula, então fica Q é igual a M vezes L, o famoso Qmol, né? Qmol, tá bom? Beleza? O que a gente vai fazer aqui, ou continuar fazendo, é trabalhar com exercícios de troca de calor. Então, quer dizer, o que a gente vai fazer nos próximos exercícios é basicamente pegar um corpo quente, colocar em contato com um corpo frio e ver o que acontece, né? Geralmente a gente aplica essas definições, né, em problemas de equilíbrio térmico, né? Então o cara fala assim, eu tenho, sei lá, uma quantidade de água a 80 graus. E aí eu vou misturar com uma outra quantidade de água a 10 graus. Qual vai ser a temperatura final? Geralmente, os exercícios que envolvem esses conceitos vão pedir para você calcular a temperatura de equilíbrio térmico, tá? Na semana passada, eu fiz alguns exemplos de sala, assim, uns exemplos na aula teórica mesmo. Eu usei alguns exercícios que, inclusive, não estavam nem no material de vocês, que eu selecionei. E aí a gente começou a fazer as questões de sala, tá bom? A gente parou na questão número 5. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Podem tirar print para a gente já começar a fazer as questões a partir da questão número 6 do material de vocês, tá bom? Questão número 6. Vamos trocar aqui. 6. Então vamos lá. Olha o que ele fala. Num calorímetro de capacidade térmica 20 calorias por grau Celsius, estando a 20 graus, colocam-se 40 gramas de água a 80 graus, sendo 1 caloria por grama grau Celsius, o calor específico da água, determine a temperatura final do equilíbrio térmico. Eu queria comentar com vocês aqui, eu não lembro se na semana passada eu cheguei a falar, mas acho que não. Até porque acho que não surgiu. Peraí, gente, meu olho tá coçando aqui. Nossa Senhora. Jesus amado. O que é um calorímetro, gurizada? Alguém sabe o que é um calorímetro? Alguém já viu um calorímetro na frente? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido essa palavra nos exercícios, né? Gente, o calorímetro, ele é um recipiente. É um recipiente. Professor, mas por que ele chama calorímetro? Porque o calorímetro é um recipiente onde você geralmente coloca 2 corpos para trocarem calor. Tá? Por exemplo, uma garrafa pode ser um calorímetro. Uma garrafa pode ser um calorímetro. Né? Agora, existem calorímetros e calorímetros. Como assim, professor? Como tudo na física, né? Existe o calorímetro ideal e o calorímetro real. O que é um calorímetro ideal? É um calorímetro que está ali apenas para acomodar os 2 corpos. Então, por exemplo, eu vou pegar água quente e misturar com água fria para fazer a troca de calor. E eu quero saber a temperatura final. Então, eu vou ter que fazer isso dentro de um recipiente. Esse recipiente é o calorímetro. Um bom calorímetro é um calorímetro que não deve nem esquentar nem esfriar. Por quê? Porque se o calorímetro esquenta ou esfria, ele estará participando da troca de calor. E geralmente não é isso que eu quero. Eu gostaria que o calorímetro só acomodasse as 2 substâncias para que elas troquem calor entre si, concorda? Tá? Mas, professor, como é que eu vou saber se e o calorímetro real, o que ele é? O calorímetro real é um calorímetro que vai esquentar ou esfriar. Ele vai participar do processo. Então, ou ele vai participar recebendo calor, ou ele vai participar doando calor. Tá?
Como é que nós sabemos se um calorímetro é ideal ou real? Por exemplo, na questão em que ele coloca aqui, eu sei que o calorímetro é real. Eu sei que ele é real. Sabe por que eu sei que ele é real? Porque ele tem capacidade térmica. Quer dizer, ele, para esquentar 1 grau Celsius, ele precisa receber 20 calorias. Então, quando você diz que um calorímetro tem capacidade térmica, automaticamente já fica comprovado que ele é um calorímetro real. Tá? Então, fiquem atentos, porque vai ter alguns exercícios em que ele vai dizer assim para você: considere um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Quando ele falar isso, ele está dizendo, esquece o calorímetro. Ele não vai nem esquentar nem esfriar. Tá? Vocês vão perceber que na prática não tem muita diferença. A conta vai ficar um pouquinho mais comprida quando o calorímetro é real. Tá? Então, nesse caso, como é que eu vou abordar a questão? Eu vou pensar o seguinte, eu tenho 2 corpos. Eu tenho um corpo chamado calorímetro, tá? E o que eu sei sobre o calorímetro? Que a capacidade térmica dele é de 20 cal por grau Celsius, certo? E eu sei que a temperatura inicial dele é 20 graus. É 20 graus. E do outro lado, nós temos a nossa querida água. O que eu sei da água? Bom, eu sei que eu tenho uma massa de 40 gramas, certo? Eu sei que o calor sensível da água é 1 caloria por grau Celsius. E eu sei que a temperatura inicial da água é 80 graus. Tudo bem? Beleza? Bom, ele quer saber qual a temperatura final. Então, ele quer saber qual é a temperatura final. Capite? Beleza. O que nós sabemos também? Como a água é o corpo de maior temperatura, significa que quando você colocar os dois em contato, a água vai dar calor para o calorímetro. Calor. Ela vai dar calor para o calorímetro. Então, quer dizer, é como se você colocasse água quente numa garrafa fria. Né? A água está a 80 graus, a garrafa está a 20 graus. Claro que o sistema vai estar a uma temperatura entre 20 e 80. E o que ele quer saber é justamente isso. Né? O que a gente aprendeu na aula de teoria? Que quando ocorre uma troca de calor, existe um princípio aqui, que é um princípio chamado, que a gente usa muito na física, né? Que é o princípio da conservação da energia. Então, quer dizer, o calorímetro e a água estão trocando calor entre si, certo? Se o calorímetro e a água estão trocando calor entre si, é razoável a gente imaginar que o calor que sai da água é o mesmo calor que entra no calorímetro, certo? A única diferença entre os dois é que um é negativo e outro é positivo, certo? Então, a gente aprendeu que para trabalhar com esses sistemas, a gente faz o chamado balanço energético. O que a gente vai dizer? A gente vai dizer que o calor doado, que é negativo, mais o calor recebido, que é positivo, tem que dar 0. Certo? Isso é uma consequência da troca de energia. Então, um perde 80. Exemplo, né? Estou chutando. Um perde 80 calorias. O outro ganha 80. Então, se você somar 80 com menos 80, o resultado dá 0. Certo? Por que essa equação ela é muito legal? Porque a hora que eu abrir essa equação, eu vou descobrir a minha temperatura final. Veja só. Quem é que doa calor? É a água.
Quem é que recebe calor? É o calorímetro. Opa. É o calorímetro. Certo? Então, a soma desses calores tem que dar zero. Então, olha o que eu vou escrever aqui. Ó. No calor doado, eu vou escrever massa da água vezes calor específico vezes variação de temperatura da água tá? Eu vou usar o quimacete para ela, mais. Como é que eu calculo o calor recebido pelo calorímetro? Volta um pouquinho aqui, ó. Volta aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha para essa fórmula. Quando o exercício te dá a capacidade térmica do corpo, se você precisar calcular o calor que ela recebe, que é o nosso caso, né? Você vai fazer isso aqui, ó. Q igual a C vezes delta θ. Tá vendo? Então, para a água, eu usei essa, ó. Para a água, eu usei essa. Tá? Porque eu tinha variação de temperatura, a massa, bonitinha, né? E para o calorímetro, eu vou usar essa daqui, ó. Tá? Deixa eu ver que estão fazendo pergunta aqui. Isso, perfeito, perfeita. Isso mesmo, ó, o que falaram aqui. Em vez de você usar Mzinho, Czinho, para o calorímetro, você não tem Mzinho, Czinho, né? Você tem o Czão, então você põe Czão na fórmula. Tá? É perfeito, é isso mesmo, tá? Deixa eu voltar lá então. Vamos armar aqui, ó. Então aqui vai ficar assim, ó. Opa. Vai ficar assim, ó. Czão do calorímetro vezes a variação de temperatura do calorímetro. Isso tudo tem que ser igual a zero. Tá? Eu vou fazer mais uma passagem aqui, tá, gente? Olha só o que eu vou fazer, daqui para baixo. Então vai ficar assim, MC vezes. Abre um parênteses aqui. A variação de temperatura é a temperatura final, que nós não sabemos, menos a temperatura inicial da água. Tá? Só abrir, deixei aberto aqui. Mais para o calorímetro. Como é que vai ficar? Czão vezes a variação de temperatura que o calorímetro vai sofrer. O calorímetro, gente, ele tem que terminar com a mesma temperatura da água. Final igual. Só que aqui a temperatura inicial é outra. Ó. Tá. Tudo bem? Abrir agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou substituir os valores. Então vamos lá. Toma muito cuidado aqui comigo, tá? Se vocês perderem alguma passagem, gente, me chama que eu volto. Porque agora eu vou substituir números, tá? Ó. Então olha só o que eu vou fazer. Massa da água, 40 vezes calor específico da água, 1 vezes, abre parênteses, temperatura final, menos. Quando a água foi colocada no calorímetro, a temperatura inicial dela era 20. Era 20. Tá ali, ó. ΔF menos 20. Mais. Agora eu vou fazer para o calorímetro. Capacidade térmica do. Peraí, eu cometi um equívoco aqui, gente, perdão. Antes que alguém me chame. Ó, aqui não é. A temperatura da água não é 20, tá? A temperatura da água é 80. Eu li errado aqui. Pronto. Perdão, tá? Agora para o calorímetro. Capacidade térmica do calorímetro é 20 vezes temperatura final, ΔF, menos temperatura. Aqui sim, né? A temperatura do calorímetro inicial era 20. 20. Olha lá. Isso aqui vai dar igual a zero. Tá? Agora eu vou aplicar distributivo e isolar o ΔF, que é o que eu quero, né? Nós queremos isolar o ΔF. Então aqui fica 40 vezes ΔF, ó. 40 vezes ΔF
dá 40 θF. Opa. 40 θF menos 40 vezes 80 dá 3.200. 3.200, tá? Mais 20, aqui de novo, a distributiva. Então fica 20 θF menos 20 vezes 20 dá 400. 400 igual a zero. Tá aí. Beleza? Então vai ficar 40 mais 20 dá 60 θF. 60 θF. Tá? Aí tem menos 3.200 com menos 400. Então dá menos 3.600. Confere? Passa para a direita, dá 3.600 positivo. Pronto. Tá aqui. 60 θF, perdão, é igual a 3.600. Então, θF igual a 3.600 dividido por 60. Né? Então, o θF vai dar, cancela aqui um zero com zero, ó, dá 60 graus. 60 graus. Tá ali, ó. Beleza? Então, olha que interessante, né? Bom, então a resposta do problema é 60 graus Celsius. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês aqui. Vocês conseguem perceber que o calorímetro esquentou 40 graus? Porque ele estava a 20 e terminou a 60. Então, ele esquentou 40 graus. Ao mesmo tempo em que o calorímetro esquentou 40 graus, a água esfriou 20. A variação de temperatura da água foi menor do que a do calorímetro. No entanto, a mesma quantidade de calor que a água perdeu, o calorímetro ganhou. Concorda? Agora, é muito importante que a gente entenda que não é porque a água perdeu X calorias e o calorímetro ganhou X calorias, que as temperaturas têm que variar a mesma coisa. Elas têm que terminar no mesmo valor. Mas isso mostra pra gente eu vou usar uma expressão aqui, vamos ver se vocês conseguem entender, porque ela é uma expressão meio, não é que ela é meio errada, ela é uma expressão meio imprecisa. A água esfriou menos do que o calorímetro esquentou. Se você preferir, você pode dizer também assim: o calorímetro esquentou mais do que a água esfriou. Isso acontece por quê? Por causa das propriedades térmicas dos dois. Provavelmente o material do qual o calorímetro era feito, ele era muito mais fácil de variar a temperatura do que a água. Lembra que a gente comentou na aula de teoria, né? Várias vezes eu falei, olha, gente, a água, ela é uma substância que ela tem muita dificuldade para variar a temperatura. Quer dizer, enquanto a água variou 20 graus Celsius para baixo, né? Ela esfriou, o calorímetro esquentou 40 graus. Tá? É importante ter essa percepção. Olha lá, estão falando aqui, isso acontece por causa do valor do calor específico. Se a gente fosse, a gente não sabe qual é o calor específico do calorímetro, tá? Mas certamente o calor específico do calorímetro é mais baixinho. É mais baixinho. Isso a gente percebe por quê? Por conta do quanto ele mudou a temperatura. Quer dizer, o calorímetro ele é muito mais, como é que eu posso dizer? Ele é muito mais sensível ao calor do que a água. Quer dizer, ele é capaz de variar mais a temperatura do que a água. Com a mesma quantidade de calor, né? Porque um perde, outro ganha, tá? Tudo bem? Então, é legal de você ter essa percepção, por quê? Porque isso te ajuda a matar a questão teórica. Questão que você não precisa fazer conta, tá? Tudo bem? Podemos tirar print, podemos passar para a próxima questão. Questão número 7. Vamos lá.
A questão número 7 é uma questão que você não vai encontrar ela no vestibular, mas ela vai te ajudar a resolver questões de uma forma muito rápida. Só que ela só pode ser usada, essa situação, num contexto bem específico. Tá? Vamos ler a questão aqui. Ele fala assim, ó, misturam-se massas diferentes, M1 e M2, de uma mesma substância. Você pode grifar isso aí no seu material. De uma mesma substância. Então, é tipo água e água. Tá? Misturam-se massas diferentes, M1 e M2, de uma mesma substância, em temperaturas diferentes, θ1 e θ2. Prove que a temperatura final do equilíbrio é dada por essa fórmula. Ô, gente, eu vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Está aberto aí para vocês escreverem. Dá uma olhada nessa fórmula e veja se você já viu ela em algum lugar. Dica, não foi na física, provavelmente. Vê se alguém reconhece que tipo de fórmula é essa. Notem que θ é a temperatura final. θ1 e θ2 são temperaturas iniciais das duas amostras, tá? A história é assim, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui. Peraí. Você tem uma substância 1 que tem uma massa M1, tem um calor específico, que eu vou chamar de C1, e está numa temperatura θ1. Aí você tem uma outra substância, chamada 2. Na verdade, é a mesma substância, né? Que tem uma massa M2, um calor específico C2 e uma temperatura θ2. Tá? Olha lá. Responderam. Responderam aqui. Uma pessoa respondeu que já viu essa fórmula na química. E a outra respondeu aqui que parece média ponderada. A outra pessoa respondeu que parece uma média ponderada. Na verdade, não parece, é uma média ponderada. É uma média ponderada. Tá? A temperatura, na verdade, o que ele está querendo que eu prove? Que quando eu misturar as duas amostras, a temperatura ela vai ser uma média ponderada das temperaturas iniciais. Tá? Os M's, na verdade, são as massas das substâncias. Tá? Agora, uma coisa que é muito importante da gente perceber é o seguinte: como ele fala que são a mesma substância, olha o que eu sei. C1 é igual a C2. Pois trata-se da mesma substância. Isso é importante. Tá? Então, o que você vai aprender com esse exercício? Quando você estiver fazendo uma troca de calor, e o cara te pedir a temperatura de equilíbrio, você pode tirar a média ponderada se as substâncias forem iguais. Tá? Vocês vão entender qual a importância de considerar que as substâncias são iguais. Né? Elas têm o mesmo calor específico, tá bom? Bom, como é que a gente vai provar isso? Olha, vamos supor, a gente não sabe quais são as temperaturas, né? Então eu vou fazer uma suposição aqui, ó. Suposição. Vamos supor que a temperatura da substância 1 é maior que a da 2. Tá? Por que essa suposição é importante? Para a gente saber quem perde e quem ganha calor. Só para isso. Tá? Se você quiser supor o contrário, que a substância 2 está mais quente que a 1, não tem problema, você vai chegar no mesmo resultado. Tá?
Então, olha como é que a gente imagina. Bom, se eu fizer a suposição de que θ1 é maior que θ2, você concorda comigo que o calor ele vai fazer isso aqui, ó? Calor. E o princípio da conservação de energia fala? Que o calor doado mais o calor recebido tem que dar zero, certo? Percebe que é um problema igual ao anterior? A diferença nesse caso é que as substâncias são iguais, não é tipo água e um calorímetro, tá? E o problema é de letra. Ele é um problema literal, não é um problema com conta, tá? Mas eu vou abrir a conta. Então vamos lá. Quem é que doou calor? Quem doou calor foi a substância 1. Quem recebeu foi a 2, certo? Então agora eu vou abrir a conta. No calor doado, eu vou escrever, ó, M vezes. No lugar do calor específico, eu vou chamar de C. Não vou chamar de C1 e C2. Eles são iguais. Então, eu vou chamar os dois de C. Vezes a variação de temperatura. Presta atenção agora, ó. Temperatura final menos temperatura inicial. Ó, tá? Eu estou considerando, para efeito de cálculos, que a temperatura final é θ. Se você quiser chamar de θF, tá? Beleza? Isso, ó, estão perguntando aqui, professor, você está supondo que θ1 é maior que θ2 para você deduzir a fórmula, né? Exatamente. Porque no exercício, isso fica claro quem é maior, né? Se a gente voltar no exemplo anterior, ele falava, né? Olha, a água estava a 80 e o calorímetro estava a 20. Então, ele já diz isso no exercício, né? Quando o exercício envolve números, isso ele já diz. É que aqui, como a gente vai ter que deduzir a fórmula, eu vou ter que fazer isso, tá? Então, é isso mesmo que você falou, tá? Tá perfeito, tá bom? Aí, isso aqui fica mais... exatamente, exato. É isso mesmo, tá? Então, aí, ó, calor recebido, M2 vezes C vezes temperatura final menos inicial. Não esqueçam que a temperatura final é a mesma para os dois. Eles estão em equilíbrio térmico. Beleza? Bom, então vamos lá. Agora, a gente precisa tomar cuidado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso aqui, ó. Peraí, deixa eu... Tá vendo tudo isso aqui, ó? M2C, tudo isso aqui. E vou passar para o outro lado. Como eu não tenho... Não dá para fazer conta, né? A gente não tem número. Então, eu não vou fazer ainda a distributiva. Eu vou segurar um pouco a distributiva. Por quê? Eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Peraí. Vai ficar M1, C, θ menos θ1 igual. Agora, toda essa parte amarela, ela vai passar para o outro lado com sinal negativo. Vai passar para o outro lado trocando o sinal. Então, fica menos M2, C, θ menos θ2. Igual a zero. Aqui. Tá bom? Eu posso cortar o C. Tá? Cortei o C. Ele está multiplicando, né, dos dois lados ali. Ele está fazendo uma conta de vezes, então você pode trocar, cancelar ele. Agora eu vou fazer a distriba. Então vai ficar M1 vezes o que está no parênteses. Então fica M1 vezes θ menos M1
θ1. Tudo bem? Beleza? Isso aqui é igual a... Agora, a distributiva aqui, ó, M2 vezes o que está no parênteses. Então, fica menos M2 vezes θ. Tá? Ó, cuidado que quando eu passei para o outro lado, o sinal do M2 ficou negativo ali. De tudo, né, na verdade. Então, fica menos M2 θ, mais... Cuidado de ter um menos ali no parênteses, né? Mais M2 θ2. Isso aqui é igual a zero. Aqui. Tudo bem? Beleza? Percebe que se você tivesse com números, você estaria fazendo contas. É que a gente não está fazendo conta. A gente só está fazendo as operações e manipulando as incógnitas, né? Agora, eu queria que vocês observassem isso que eu vou colocar em amarelo aqui, ó. Tá vendo esse M1 vezes θ aqui? E esse M2 vezes θ? Eu vou passar esse M2 θ para o lado esquerdo. Eu vou isolar. Vai ficar assim, ó. Ó. M1 vezes θ mais M2 vezes θ. Isso é igual a... E esses dois que eu vou colocar em azul aqui, eu vou deixar do outro lado, ó. Tá vendo isso aqui, ó? M2 θ2 e esse M1 θ1. Tá? Eu vou jogar tudo pro lado direito. Então vai ficar assim, ó. M2 θ2 mais M1 θ1. Professor, por que você fez isso? Eu não quero isolar o θ. Eu quero chegar na fórmula que vocês estão vendo no exercício. Θ igual a tananã, 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 tananã. Então eu deixei tudo que era θ para o lado esquerdo. E o que era θ1 e o que era θ2, eu vou deixar do lado direito. E agora eu vou colocar o θ em evidência na fatoração. Então vai ficar assim, ó. Esta parte aqui, ó, eu vou colocar o θ em evidência. Então vai ficar assim, ó. θ vezes M1 mais M2. Isso é igual a M1 θ1 mais M2 θ2. Tudo bem? Pronto, olha lá. Última passagem. Última passagem. Como eu quero isolar o θ, toda essa parte aqui, ó, eu vou passar dividindo. Ela não está multiplicando o θ aqui, ó. Então eu vou passar dividindo. Então eu vou falar que o θ é igual a M1 θ1 mais M2 θ2 dividido por M1 mais M2. Olha a média ponderada aqui. Tá? Quem já teve aula de matemática sabe que quando você vai tirar uma média ponderada, você geralmente pega os valores e multiplica por uma coisa chamada peso. Peso. Que nem nota do Enem, né, gente? Na nota do Enem, na verdade, você faz uma média ponderada. A diferença é que na nota do Enem, as 5 provas, né? Quando eu falo 5 provas, o que eu estou falando? Natureza, humanas, linguagens, matemática e redação. Elas têm o mesmo peso. Então, como é que o sistema calcula a tua nota do Enem? Vocês sabem como é que o sistema calcula a tua nota do Enem? Ele pega a nota de natureza, faz multiplicada por 20, pega a nota de humanas, multiplica por 20, pega a nota de matemática, multiplica por 20, pega a nota de português, multiplica por 20, pega a nota de redação, multiplica por 20 e divide tudo por 100, pela soma, tá? Que é a mesma coisa que dá uma média aritmética, né? Quando os pesos são iguais, a média ponderada ela vira uma média aritmética, tá? A gente vai usar essa fórmula de média ponderada em outros momentos,
Tá? Então, o que, que o exercício quer te mostrar? Que nem eu falei para vocês, isso não vai cair no Enem, uma questão como essa. Ela não é difícil, né? Ela só assusta, porque é literal. Mas o que, que você pode guardar na tua cabeça? Se você estiver fazendo uma troca de calor entre dois materiais iguais, você nem perde tempo. Faz a média ponderada das temperaturas, onde cada peso é a massa de um elemento, tá? Tudo bem? Beleza? Notem que uma característica da média ponderada, né, é que a média ponderada ela pode dar mais próxima de um valor, né? Quando a gente teve aula de isótopo, não sei se vocês vão lembrar na parte de química, a gente usou média ponderada para calcular a massa de um elemento. Você pegava lá os isótopos, né, multiplicava a massa dos isótopos por um peso, só que ali o peso era uma outra coisa, né? E acontecia exatamente isso. Então, quer dizer, se, por exemplo, a temperatura de equilíbrio, ela vai ficar mais perto da temperatura 1 ou 2, depende do corpo que tiver mais massa. Se a massa 1 for muito grande, o corpo, a temperatura de equilíbrio fica próximo dela, da temperatura 1. Se a massa 2 for muito grande, a temperatura de equilíbrio vai ficar próximo da temperatura dele, tá? Então, quando a gente coloca as massas como pesos, né, na matemática, o que você está querendo dizer na física? Que aquele corpo que tiver mais massa, a temperatura de equilíbrio ficará mais próxima dele, tá? Tudo bem? Beleza? Podem tirar print para a gente passar para a próxima questão. Questão número 8. Opa, calma aí. Um calorímetro contém 100 gramas de água, estando o conjunto a temperatura de 25 graus. Então, você tem calorímetro com uma temperatura inicial de 25 graus. Você tem água, 100 gramas, né? Estando também a 25 graus. Coloca-se mais 100 gramas de água a 45 graus. Então, agora eu vou colocar aqui um outro... Eu vou escrever aqui água quente. Também 100 gramas. Só que a temperatura inicial dela é 45 graus. Tá? Estabelecido o equilíbrio, é atingida a temperatura de 30 graus. Ah, moleque! Então, ele deu a temperatura final de todo mundo. Tá? E olha a pergunta que ele fez aqui, gente. Qual que é a capacidade térmica do calorímetro? Tá? Então, vamos tentar comparar esse exercício com os outros exercícios que nós fizemos. Né? Aqui, isso, estão perguntando aqui, a temperatura inicial do calorímetro também é 25? É. Olha quando ele fala aqui, ó, o calorímetro contém 100 gramas de água, estando o conjunto à temperatura ambiente. Quando ele fala conjunto, é o calorímetro com a água. Então, você tem, na verdade, é assim, você tem uma garrafa com água fria já. Tanto a garrafa como a água estão a 25 graus. Pensa assim, ó, quando você tira uma garrafa da geladeira, a água está gelada, não está? Mas a garrafa também está.
Os dois estão na mesma temperatura. Aí você vai pegar essa garrafa gelada, com água gelada, e vai jogar água quente, entendeu? Tá? Qual a diferença dessa questão para a primeira que a gente fez na aula de hoje? Tem duas diferenças. Primeira diferença, aqui eu tenho 3 corpos trocando calor. 3 corpos. Tá? Calorímetro, água fria, água quente. Segunda diferença, lá no primeiro exercício da aula, ele deu a capacidade térmica do calorímetro e pediu a temperatura final. Aqui ele vai fazer o contrário. É o mesmo raciocínio. Tá? O calor, ele vai partir da onde? O calor, gurizada, ele vai partir da água quente. O calor vai vir para os dois aqui, ó. Calor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó. Q doado mais Q recebido igual a zero. Tudo bem? Tranquilo. O calor doado é o da água quente. O calor recebido, eu vou ter que abrir duas fórmulas para ele. Vai ser o calorímetro mais água fria. Então, o que vai começar a acontecer nos exercícios é que eles vão ficando maiores. Eles vão ficando maiores, porque vai tendo mais troca de calor. Tá? Agora, eu vou pedir para vocês uma atenção redobrada, gente. Por quê? Porque eu vou substituir os valores direto. Então, eu preciso que vocês parem a aula se não entenderem quando eu colocar os números aqui, tá, gente? Se você perdeu um númerozinho, você perdeu o resto. Então, eu vou colocando os valores, tá? No calor doado, eu vou usar o que macete para água quente. Então, eu vou escrever aqui, ó. Massa M vezes C vezes. Agora, na variação de temperatura, eu vou escrever, ó, temperatura final menos inicial. Dá uma olhada. Tudo bem ali? Isso, ó. Olha, ó, gurizada tá falando aqui, ó. Então, quando eu tiver mais um corpo, tem que adicionar mais uma sominha. Isso. Então, aqui a gente vai usar 3 Qs, né? Q da água quente, Q do calorímetro e Q da água, tá? Aí olha o que eu vou fazer no Q recebido. É exatamente isso, ó. Mais. Como é que eu calculo o Q do calorímetro, gente? Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Eu vou voltar um pouco no slide, ó. Ó. Para o calorímetro, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Ó. Ele quer isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ele quer isso aqui, gurizada. Essa é a resposta do problema, tá? Então, vamos voltar lá. Espera aí. Aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó. Czão do calorímetro vezes temperatura final menos inicial. O calorímetro estava 25 graus, hein? Ele estava 25 graus. E a temperatura final dele foi 30. Mas, agora o que macete para a água? M vezes C vezes temperatura final menos inicial.
tá? Isso aqui tem que ser igual a 0. Tudo bem? Olha o tamanho da continha. Então, agora eu vou fazer a distributiva. Então, aqui fica, ó, 100... Ó, isso aqui, gente, é menos 15, ó. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer mais uma passagem, tá? Melhor. 100 vezes menos 15. Mais Czão vezes 5. Mais 100 vezes 5. Ó, eu coloquei nos parênteses porque eu quero chamar a atenção de vocês de uma coisa. Percebe que você tem o parênteses menos 15 e depois você tem os parênteses 5. O parênteses menos 15 é a variação de temperatura da água quente, porque ela esfriou. Por isso que esse calor é negativo. O que vai fazer o calor doado ser negativo, matematicamente falando, é o menos 15 da conta, que ela baixou a temperatura. Agora, o calorímetro e a água fria, eles esquentaram juntos. Os dois estavam a 25, né? Então, eles acabaram esquentando juntos, tá? Então, fica menos 15 vezes 100 dá 1.500, mais 5 Czão, mais 100 vezes 5 dá 500. Isso é igual a 0. Aqui. Tá? Beleza? Menos 1.500 com 500 dá menos 1.000, né? Menos 1.000 passa para a direita. Então, fica 5C é igual a menos 1.000. A 1.000, perdão, 1.000. Desculpa, 1.000. 1.000. Tá aqui. Então, o calor, capacidade térmica, né? Perdão, do calorímetro dá 200. 200. Espera aí que tem pergunta que eu já vou responder. Espera aí. Eu estou vendo piscar aqui na tela. Programa Celsius. Tá? Tranquilo? Deixa eu ver aqui a pergunta. Espera aí. Chat. Dan, no último calor, ali da água fria, eu pensei em colocar 200 na massa. Ah, então, puta, eu acho que não dá certo assim. Porque essa água, ela é diferente da outra, entende? É muito bizarro falar isso, né? Mas é que é como se cada água fosse uma coisa diferente. Então você coloca 100 na água quente e outros 100 na água fria. Porque se você colocar 200 na água fria, é como se você tivesse colocado 200 gramas de água lá dentro. Então você já tinha 100 mais 200. Não, ele colocou, já tinha 100 mais 100. Tudo bem? Toma cuidado com isso. É, eu imaginei. É, mas esse é um erro comum, tá? É um erro comum. Esse erro aí não é um erro absurdo. Porque o aluno fica assim, peraí, mas é água e água, então põe 200, mas eu ponho 200 aonde? Será que eu ponho na água fria, na água quente? Não. Quando aparecer esse tipo de situação, é água e água, trata como se fossem coisas totalmente diferentes, tá? A única coisa que elas vão ter igual é o calor sensível, tá? Beleza? Beleza. Tudo bem, crianças? Tranquilo? Ok. Prof, eu achei que seria 100 para água quente. Não, não menos 100, né? Não menos 100. A massa, ela é sempre positiva. O que vai tornar o valor negativo é a temperatura. Então, o menos, ele tem que vir na variação de temperatura, tá? Cuidado, porque quando a gente trabalha com massa, massa é uma grandeza que não tem negativa. Então, não tem sentido a gente colocar menos 100, tá? Beleza? Mais alguma pergunta? Podem ficar à vontade aí. Quem perguntou esse negócio do menos 100 aí também, tá? Se quiser, se não entendeu, me fala que daí eu explico novamente, tá? Mas o menos, ele nunca vai vir na massa. Ele vem necessariamente na variação de temperatura,
tá? Beleza? Ó, no meu são 19 e quase 10, então nós vamos parar aqui para fazer um intervalinho, tá? Você vê, né? Como esse é um assunto que engana. A gente demorou quase uma hora aqui para fazer 3 exercícios, gente. É claro que na hora do vestibular você vai fazer com mais rapidez, mas ela vem com a prática, tá? Então, ó, aqui no meu agora são 19h10, eu vou parar 10 minutinhos, aí a gente volta e faz mais uns 4, 5 exercícios, tá bom? Beleza? Vou fechar aqui a tela e a gente já se fala. Pronto. Agora a brincadeira vai ficar mais interessante. A gente vai misturar aqui um conceito, que é o conceito de potência. A gente já falou sobre potência, acho que teve um outro exercício lá atrás, em que a gente foi obrigado a definir potência, né? Potência, aí uma curiosidade para vocês, eu já tinha falado isso também, né? O tiozão repetindo as coisas aqui. Potência é a fórmula que mais caiu na história do Enem, em física. Quer seja na termologia, quer seja na mecânica, quer seja na eletricidade, potência é um assunto que é praticamente certo que você vai encontrar. Então, antes da gente fazer a questão, né, de ler até a questão, vamos lembrar o conceito de potência. É claro que aqui, né, a gente vai restringir a definição para a termologia. Depois a gente entra na mecânica, na eletricidade, em outros momentos a gente vai falar sobre isso. Então, assim, a gente está falando de troca de calor, né? Um corpo perde, um outro corpo ganha, tal. Essa troca de calor, ela acontece em um intervalo de tempo. Né? Então, vamos imaginar aqui uma situação para vocês entenderem. Vamos imaginar que você tenha na sua casa 2 fogões. Você tem um fogão convencional, aquele fogão que a gente usa mesmo em casa, e tem um fogão industrial. Não sei se vocês já viram, algum de vocês já viu um fogão industrial. Basicamente, um fogão industrial é um fogão maior, né? E aí vamos imaginar que você faça a seguinte experiência. Você vai colocar uma quantidade de água para esquentar no fogão convencional. Você vai colocar 10 litros de água. E a água vai ferver, tá? E você vai medir o tempo que isso demora para acontecer. Num fogão industrial, se você colocar os mesmos 10 litros de água, ela vai atingir o ponto de ebulição lá, 100 graus, mas ele vai demorar menos para começar a ferver. Isso é um bom exemplo do que é potência, né? Por que o fogão industrial é mais potente? Porque ele consegue transferir o calor mais rápido. Então, a gente pode dizer, de uma maneira bem tosca, que a potência é a velocidade com que o calor é transferido. Tá? A definição de potência, gente, é a seguinte: potência, no caso da termologia, né, é o calor transferido de uma fonte para outra, dividido por um intervalo de tempo. Tá? Muito bem. Como é que a gente trabalha com as unidades? Quando você está no sistema internacional, o calor transferido é joule e o tempo é segundo. Então, a potência é dada em joule por segundo, tá bom? Que é o que a gente chama de watt, ou watt, em homenagem ao James Watt, tá? Então, o que é 1 watt? 1 watt é 1 joule por segundo de energia trocada. Tudo bem? Beleza? Um outro conceito que a gente vai ter que usar aqui, que ele é um conceito um pouquinho mais genérico do que potência, é o conceito de vazão. Vazão. Imagine você abrindo um chuveiro, né? Quando a gente abre um chuveiro, todo mundo sabe aqui do que eu vou falar. Quando você abre um chuveiro, você pode abrir pouquinho ou abrir muito, né? Quando você abre pouquinho, você está regulando a vazão da água para que ela seja liberada numa certa velocidade, né? Geralmente, quando a gente quer que o chuveiro esquente mais, a gente abre pouquinho ele, né? Então, você está por exemplo, está num lugar muito frio.
aqueles lugares tão frios que às vezes nem o chuveiro estando no modo inverno, né, a água fica quente. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente deixa a água cair bem pouquinho. Né? Geralmente, por que quando a água cai pouquinho, ela esquenta mais? Porque a água caindo pouquinho, ela consegue receber mais calor. Você vai regular a vazão para que ela passe mais devagar no cano. Então, a vazão, a gente pode definir vazão de um líquido, né? Geralmente a gente usa, para definir vazão, em fórmulas, em expressões matemáticas, a gente usa a letra Z. Tá? Você pode usar a letra que você quiser, tá, gente? O que é a vazão de um líquido? É o volume que é escoado do líquido por um dado intervalo de tempo. Então veja que agora a coisa começa a complicar, né? A gente não vai mais só usar o que macete, aqui as questões elas são um pouquinho mais rebuscadas, tá? Então, definimos potência, definimos vazão, tá? E agora a gente vai entrar na questão. Ele diz assim, ó, por um chuveiro, passam 6 litros de água por minuto. Isso é a vazão. Isso é a vazão. 6 litros por minuto. Tá? Beleza? De modo que a temperatura da água aumente de 15 para 30 graus. Então, a variação de temperatura da água que recebeu o calor do chuveiro, ela é de 15 graus Celsius. Temperatura final menos inicial. Qual é a potência do chuveiro? Essa é a pergunta dele. Tá? Nota que ele quer a potência em kilowatts. Tá? Depois a gente discute a questão do kilowatt. Então, ele quer que eu calcule isso aqui, ó. Tá? Aí ele deu algumas informações para nós. Ele deu para nós algumas informações. Ele deu o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Ele deu a densidade da água. Lembrar que densidade é massa dividido por volume. Tá? E deu que 1 caloria vale 4 joules. Né? A gente já imagina por que ele deu essa informação. Tá? Como a gente quer que a potência saia em watt, ou melhor, em quilowatt, né? Eu preciso trabalhar no sistema internacional. Então, eu vou colocar uma observação aqui, ó, OBS. Para que a potência seja calculada em watt, devemos trabalhar no SI. Sistema internacional. Ou seja, o tempo tem que estar em segundo, a massa tem que estar em quilo, o calor tem que estar em joule, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a brincar aqui. Potência. A potência é o calor. Nesse caso, seria o calor recebido pela água, né? Dividido pelo tempo. Dividido pelo tempo. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Mas o que é o calor recebido? A gente pode melhorar essa fórmula. A gente pode dizer que a potência é m c delta θ dividido pelo tempo. Tá aqui. Beleza? Aí eu tenho que tomar cuidado pelo seguinte. Eu tenho calor específico? Tenho. Tá? Eu tenho o calor específico da água. Eu tenho a variação de temperatura da água? Também tenho. Só que nós não temos a massa da água.
Então, agora, olha o que eu vou fazer. Daqui para frente, gurizada, é matemática, tá? Não é mais física. A física acabou aqui. A partir daqui, o que eu vou fazer é começar a encaixar na fórmula o que eu tenho. Então, veja, eu vou escrever assim, eu vou dizer que a potência do chuveiro, tá vendo onde está escrito massa aqui, ó? Eu vou escrever densidade vezes volume. Né? Porque, ó, eu estou usando isso aqui, ó. A massa não é densidade vezes volume? Então, ao invés de eu escrever massa, eu vou colocar as coisas que ele me deu. Então, ele me deu a densidade, tá? Vezes o volume, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, tá? Dividido pelo tempo. Tá aqui. Beleza? Agora eu olho para a fórmula de novo. Eu tenho a densidade da água, eu não tenho o volume e nem o tempo. Tenho o calor específico. Só que o que eu sei? Que volume dividido por tempo se chama vazão. Isso aqui se chama vazão, ó. Portanto, eu posso dizer que a potência é igual a densidade vezes vazão vezes calor específico vezes variação de temperatura. Tá? Ô, gente, uma coisa muito importante. Ó, a densidade... Espera que estão fazendo uma pergunta aqui. Ave Maria. Ave Maria. Eu posso completar sua frase escrevendo cheia de graça. Cheia de graça. Ó, o que eu preciso tomar cuidado aqui? Tem que estar tudo no sistema internacional, tá? Beleza? Tem que estar tudo no sistema internacional. Ó, a densidade, eu posso até deixar em quilograma por litro. Só que, ó, eu vou deixar... Deixa eu fazer aqui, ó, em quilograma por litro. Vezes. A vazão, eu quero que ela esteja em litro por segundo. Eu preciso que ela esteja em litro por segundo. Tá? A vazão aqui, ó. O calor específico, gurizada, ele precisa estar em joule por grau Celsius. Joule por grau Celsius. E a temperatura precisa estar em grau Celsius. Tá aqui, ó. Tá? Beleza? Ah, espera aí. Aqui é joule por quilograma grau Celsius. Espera aí, ó. Joule por quilograma grau Celsius. Aqui tem um probleminha, ó. Espera aí. Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês qual é o problema. Se eu quiser usar o calor específico aqui, ó, eu vou usar ele em joule por grama grau Celsius. Tá? E aí, a minha massa aqui, ó, ela precisa estar em grama por litro. Grama por litro. Tá? Em grama por litro. Eu não sei se vocês conseguem perceber que quando você substituir os números nessas unidades, você vai cortar um monte de coisa aqui. Ó, quer ver uma coisa? Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo esse litro aqui, ó? Você vai cancelar com esse litro.
Tá vendo esse grama aqui, ó? Parece um 9, mas na verdade é um grama. Deixa eu colocar direito aqui, porque tá muito feio esse grama. Ó. O grama vai cortar com o grama. O grau Celsius vai cortar com o grau Celsius. Quer dizer, só vai sobrar o que na fórmula? Joule por segundo. Joule por segundo. Então aqui o problema é super difícil, porque não bastasse todas essas fórmulas que você tem que conhecer, você ainda tem que tomar muito cuidado com as unidades. Tá? Então vamos lá, vamos comigo aqui. Ó, lembrando que a qualquer momento você para e pergunta se você não entendeu o que eu fiz, tá? Na densidade, eu vou colocar o seguinte. Então, ó, a potência fica, vamos lá. Potência igual. Densidade. A densidade não é 1 quilograma por litro? Eu vou colocar 1000 gramas por litro. 1000 gramas por litro. Tá? Então, eu estou usando aqui, ó. Vou fazer bem detalhado para vocês não se perderem, ó. Isso aqui, ó, é a densidade. É a densidade. Tá? Agora, eu vou pegar a vazão. A vazão, ela precisa estar em litro por segundo. Litro por segundo. Gente, faz uma conta comigo aqui rápida, ó. A vazão não é 6 litros por minuto? Quanto que é um minuto? Não é 60 segundos? Então, 6 litros por minuto é a mesma coisa que 6 litros dividido por 60 segundos. Então, a vazão vai dar 0,1 litro por segundo. 0,1 litro por segundo. Litro por segundo. Vezes. Agora vamos substituir o calor específico. Calor específico. Ele precisa estar em joule por grama, grau Celsius. Joule por grama, grau Celsius. Uma caloria vale 4 joules, não é? Segundo o texto. Então, eu vou colocar aqui, ó. 4 joules por grama, grau Celsius. 4 joules por grama, grau Celsius. A única coisa que a gente não teve que mexer, na verdade, é a variação de temperatura. Essa vai ficar 15 mesmo, tá? Essa vai ficar 15. Pensa numa questão difícil. Isso aqui é questão de cara de Enem, né? Isso aqui é questão de cara de Enem mesmo. Por que 4? Olha lá. Por que 4? Olha aqui um pouquinho, ó. Quanto vale o calor da água, né? 1 caloria por grama, grau Celsius aqui, ó. Tudo bem? Só que quanto vale 1 caloria? Não vale 4 joules, ó? Tá? Então, 1 caloria é a mesma coisa que 4 joules. Aí eu coloquei já direto ali os 4 joules. Tá bom? Beleza. Tá bom? Beleza. Então, olha só. Agora é só fazer a conta, né? Agora de menos. Potência igual, ó. 1000 vezes 0,1 dá 100. Aqui, ó. 100. 100 vezes 4, 400. 400 vezes 15 dá 6.000. Então, a potência é 6.000 watts. Ou 6 kilowatts. Né? O quilo não é 1000? Então, 6.000 watts é a mesma coisa que 6 quilowatts. Tá bom? Gente, é uma questão bem famosa, tá? Ela é difícil? É. Mas ela é bem famosa. Ela é bem famosa. Então, assim, já dentro daquela linha, né? Eu não posso sair da aula de termologia sem saber fazer essa questão. Tá? Então, fica sempre aquela dica, olha, faz os exercícios de sala de novo, principalmente esse aqui. Esse aqui é um exercício que você tem que colocar um asterisco nele e fazer ele outra vez, para você ter certeza que você aprendeu. Talvez você não consiga fazer da primeira vez, não consiga fazer da segunda, mas você tem que aprender a fazer. Tá? Você percebe que é um jeito bem específico, né? Você vai abrindo a fórmula
e vai substituindo. Tá? Ele é um exercício que é uma boa aula de física para treinar a unidade. Tá? Você percebe que a gente tem que fazer algumas conversões de cabeça? Não dá para você ficar parando e fazendo conta para transformar uma coisa de uma unidade na outra. Então, ele exige da gente um certo traquejo. Tá? É um exercício já de um nível mais elevado. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês semana passada sobre aquele upgrade na natureza? É esse tipo de exercício que vai te dar o upgrade. Tá? Eu sei fazer um exercício desse? Sei. Então, eu estou bem de termologia. Tá bom? Tudo bem? Podem tirar print se quiserem perguntar alguma coisa. Vou passar para a questão número 10. Beleza. Opa. Questão número 10. Dois blocos de mesmo metal e massas iguais a 1000 gramas encontram-se numa temperatura θ. Um dos blocos é colocado num recipiente de capacidade térmica desprezível. Opa! Opa, 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 opa! Recipiente de capacidade térmica desprezível. Ou seja, ele não vai esquentar nem esfriar. Então, um dos blocos é colocado em um recipiente de capacidade térmica desprezível que contém 300 gramas de água a 10 graus. A temperatura final de equilíbrio é 20. O outro bloco é colocado em um novo recipiente, também de capacidade térmica desprezível, e que contém 200 gramas de água a 15 graus. A temperatura final do conjunto estabiliza-se a 25 graus. Então, são dois problemas diferentes, percebe? O que ele fez? No primeiro caso, ele pegou 1000 gramas de um metal, eu não sei o calor específico dele, e misturou com 300 gramas de água, calor específico da água é 1, né? A temperatura inicial da água era 10. E a temperatura do metal era θ. E a temperatura de equilíbrio, ela foi de 20 graus. Tá aqui. Então, isso aqui é a primeira situação. Tá aqui. A segunda situação é a seguinte. Ele pega 1000 gramas do metal, calor específico C, temperatura θ. Só que aí ele coloca esses 1000 gramas do... Opa, perdão, gente. Aí ele coloca esses 1000 gramas do metal em contato com outra água, num outro recipiente. Né, ó, ele fala aqui, ó, o outro bloco é colocado num novo recipiente, também de capacidade térmica desprezível, que contém 200 gramas de água a 15 graus. Calor específico 1, né? Temperatura inicial, 15 graus. Certo? E só que agora a temperatura de equilíbrio foi de 25 graus. Tudo bem? Então, são dois sistemas. Tá?
Aí a pergunta dele, na verdade são duas perguntas, né? Item A, qual é o calor específico do metal e qual é a variação de e qual é a temperatura inicial dele? Gente, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas isso aqui está com cara de sistema, de duas equações. Porque percebam que eu tenho duas incógnitas. Em ambos os problemas, nós temos duas incógnitas, que são o calor específico do metal e a variação de temperatura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas trocas de calor. E cada troca de calor vai virar uma equação. E aí eu vou ter um sistema com duas equações e duas incógnitas. Tá bom? Então, vamos começar a trabalhar com a equação 1. Equação 1. Q doado mais Q recebido igual a zero. Tá? Beleza? Bom, no primeiro caso, a temperatura da água, eu esqueci de colocar aqui, a temperatura inicial da água aqui era 10, né? Ó. Tá? Então, no primeiro caso, o calor fez isso, ó. Vê se você consegue concluir comigo aqui, ó. O calor fez isso. Professor, como que você sabe que o calor saiu do metal e foi para a água, se você não sabe a temperatura do metal? Eu sei porque a água esquentou. A água não estava a 10 graus? Estava 10 graus. Agora ela não está a 20? Então ela esquentou. Então se ela esquentou, ela recebeu o calor. Tá? Então olha o que eu vou fazer. Que macete para o bloco. Então, ó, que macete para o bloco. M vezes C vezes variação de temperatura do bloco. Temperatura final menos inicial. Mais calor recebido pela água. 300 vezes C vezes variação de temperatura da água. 10. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então, a minha equação 1 ela vai ser 1000C vezes 20 dá 20.000 C menos 1000 θC mais 3.000 é igual a zero. Aqui. Beleza? Apliquei a distributiva, né? 1000C vezes 20 menos 1000 θC. ΘC, na verdade, é θ vezes C, né? Θ vezes o calor sensível. Mais 3.000 igual a zero. Aí eu vou parar aqui. Para aí, não mexe mais. Isso aí é uma equação. Então, isso aqui é uma equação. Equação 1. Agora, eu vou trabalhar com a equação 2. Vamos para a equação 2. Mesma coisa, né? Q doado mais Q recebido igual a zero. Beleza? Vamos lá. Q doado. 1000 vezes C vezes temperatura final menos inicial, 25 menos θ. Porque os dois blocos estão à mesma temperatura inicial, né? Ele chama de θ. Está na segunda linha do problema. Tá? Mais MC delta θ para água, né? Então fica M, massa da água, vezes 1, vezes variação de temperatura. Temperatura final, 25, menos inicial. Já vamos colocar 10 aqui, né? Coloca 10 aqui já.
Variação de temperatura é 10. Isso aqui é igual a zero. Tá aqui, ó. Tá? Então vai ficar assim. 1000C vezes 25 dá 25.000C. Menos 1000 θC mais 2000 igual a zero. Isso aqui é equação 2. Equação 2. Tá? Agora, eu vou criar um sistema usando as equações 1 e 2 e ver o que dá para fazer aqui. Vamos criar um sistema aqui, ó. Quem é a equação 1? A equação 1... Peraí. Peraí, gente. Estou com um problema aqui. Aqui. Quem é a equação 1? Ó, 20.000C menos 1000 θC mais 3000 igual a zero. Isso é equação 1. Equação 2. Equação 2. 25.000C. Opa, perdão, gente. 25.000C menos 1000 θC mais 2000 igual a zero. Tá aí. Alguém tem alguma sugestão de como eu posso resolver esse sistema? Tem uma coisa bem legal que se você conseguir perceber isso aqui, você consegue resolver rapidão o sistema. O que a gente poderia fazer com essas duas equações aí para poder sumir com uma incógnita? Isso! Isso! Você pode... as duas respostas foram iguais, mas as pessoas escreveram de um jeito diferente. Muito bonitinho isso de vocês, ó. Uma pessoa escreveu assim: subtrai uma da outra. Por exemplo, pega a equação de cima e subtrai da de baixo. A outra pessoa escreveu assim: multiplica uma das equações por menos 1 e depois soma. É a mesma coisa. Multiplicar uma equação por menos 1 e somar é a mesma coisa que subtrair. Quer ver que interessante? Ó? Eu vou pegar a equação de cima. Ó, tá vendo essa equação aqui? Ó? Ela tem três termos, não tem? Ó? Isto e isto. Eu vou pegar tudo isso aqui e subtrair do que está de baixo. Vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui uma setinha. Fazer isso aqui, ó. Menos. Então, olha só. Faz a conta comigo aqui, ó. 20.000 menos 25.000C. Então, vai ficar menos 5.000C. 5.000C. Agora, aqui, ó. Menos 1.000C. Cuidado agora, tá? Ó. Menos 1.000C menos 1.000C. Então vai ficar o de cima menos 1.000C mais 1.000C de baixo vai cortar. Por isso que a gente pode subtrair. Quando você subtrai, você corta isso aqui, ó. Tá? E aí a outra parte, né? Aí a outra parte. 3.000 menos 2.000. Então dá 2.000. Dá 1.000, né? Então mais 1.000. Isso aqui é igual a zero. Ó. Deixa eu apagar isso aqui que tá parecendo que tem um pontinho aqui. Peraí. Ficou meio esquisito. Pronto. Aqui, ó, gurizada. Tá bom? Passa os 5.000 para lá, né? Então vai ficar assim: 5.000C
é igual a 1.000. Passa os 5.000 dividindo, né? Vai dar 1/5. Então, o calor específico é 0,2. 0,2. Caloria por grama grau Celsius. Tá aí, o item A tá morto. O item A tá morto. Para nós acharmos o item B, basta você substituir esse calor específico em uma das duas equações. Você pode substituir na equação 1 ou na equação 2. Então, vou colocar aqui assim, ó. Perdão. Vou colocar aqui assim, ó. Substituir na equação 1. A equação 1 é essa daqui, ó, gente. Ó. Então, fica assim, ó. 20.000 C menos 1.000 θ C, 1.000 θ vezes C, mais 3.000 é igual a 0. Vai acompanhando aí. Vou fazer aqui embaixo. Ó. 20.000 vezes 0,2 dá 4.000. Menos 1.000 θ vezes 2 dá 200 θ. Mais 3.000. Igual a 0. Tá aqui. Vai ficar 7.000 dividido por 200, né? Então, o θ vai ficar 7.000 dividido por 200. Tá aí, ó. É que eu passei o 200 para a direita, ele vai ficar positivo. 7.000 por 200 é a mesma coisa que 70 por 2, que dá 35 graus. Então, o θ deu 35 graus Celsius. Tá? Isso é o item B, tá, gente? O item A está aqui, ó. Isso aqui é a resposta do item A, para você calcular o calor específico. E esse aqui é a resposta do item B. Tá? Beleza? Então, é o tipo de questão extremamente trabalhosa, né? São dois problemas em um, tem uma parte de... Essa parte de troca de calor, né, gente, ela tem muita conta, ela é muito chata por causa disso. Os exercícios, eles vão ficando cada vez mais difíceis, mas você vai percebendo que o problema são as contas. Né? Nesse caso, o cara montou o exercício de uma tal maneira que ele te força a cair num sistema de duas equações. Tá? Tudo bem? Certinho, crianças? Eu vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui, porque acho que com esse aqui a gente já tomou a segunda talacada na cabeça, né? O primeiro já foi, aquele outro anterior já foi super difícil, aquele da média ponderada também. Então, assim, uns exercícios meio de arrancar o couro, tá? A boa notícia é que quando isso aparece no vestibular, não é bem assim que aparece, né? No Enem, as questões costumam ser mais simples, mais rápidas. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida, crianças? Senão a gente pode se despedir aqui, liberar vocês um pouquinho mais cedo. Tudo certo? Então tá bom. Então tá bom, gente. Então, ó, a gente se vê amanhã, tá? Amanhã, pelo amor de você, não perca essa aula, de jeito nenhum. Amanhã a gente começa a lei de Newton, tá? A lei de Newton vai ser uma sequência aí enorme de aulas. Vai ficar mais de um mês estudando a lei de Newton. Mas a primeira aula ela é crucial. A gente vai discutir as três leis, né? Inércia, princípio fundamental da dinâmica e ação e reação. E vamos estudar algumas forças, né? Falar um pouquinho de força-peso, força normal. É uma aula só de teoria amanhã, tá? Tipo, praticamente não vai fazer muito exercício, não. Mas é importante que vocês assistam. Tá bom, gente? Então tá bom. Isso, renova as energias. Que amanhã é outra história, tá?
Tá bom? Então tá, gente. Fiquem com Deus aí, tá? Obrigado pela aula. Sim, vou gravar, claro, pode ficar tranquilo. Para quem não puder assistir a aula, eu vou gravar, pelo amor de Deus, né? É que eu tô falando mais com vocês aqui porque geralmente vocês assistem a aula ao vivo, tá? Então, se der para assistir amanhã ao vivo, beleza? Então tá bom, gente. Até amanhã para vocês. Fiquem com Deus, tá? Beijos. Bom descanso para todos.